Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à jornada da humanização. Eu sou Cláudia Pontes e ajudo gestores de saúde a incorporar a cultura da humanização nas suas equipes e melhorar os resultados em 2 meses. Nós começamos na segunda-feira uma série de lives onde a gente prepara gestores, colabora, contribui com gestores para desenvolver suas equipes, né, desenvolver a humanização nas suas equipes, e para isso, hoje, a gente trouxe uma provocação, né, a gente traz aqui uma pergunta, né, traz uma provocação que é, qual é a melhor maneira de treinar? Essa é a melhor maneira de treinar a sua equipe. E falando em treinar a sua equipe, né, a gente já começa com uma pergunta, eu pergunto a você que está me assistindo, qual é a melhor maneira de treinar? Qual é realmente a melhor maneira de treinar a sua equipe? Como é que você treina? Qual a importância do treinamento? Para que serve um treinamento? Treinamentos, né? Para que a gente realiza treinamento numa organização? Os treinamentos, eles têm como objetivo capacitar os profissionais de maneira técnica. Boa noite, Ricardo, bem-vindo. O treinamento organizacional, ele tem por objetivo treinar e capacitar as equipes em habilidades e competências, para que realmente se consiga estabelecer um alinhamento entre o desenvolvimento de toda a estrutura da organização. Então, a estrutura, todos os treinamentos, treinamentos são desenvolvidos para capacitar e treinar seus profissionais. Eles trazem um roteiro, eles norteiam. O papel do treinamento é dar um norte, um direcionamento para que as equipes de uma organização, para que profissionais de uma organização tenham competência, para que eles tenham capacitação para realizar os papéis para os quais eles são contratados, para os quais eles estão ali, eles fazem parte. Dentro desse contexto do treinamento, treinamentos, eles são ou treinamentos técnicos ou comportamentais. Muitas organizações, né, ou muitos profissionais, tem uma falsa ideia, né, um falso pensamento, uma mentalidade de que treinamentos comportamentais ou relacionais são desnecessários, né? Então, esse olhar de que não é necessário que se busque, que se desenvolva o profissional, que basta que ele seja técnico, que ele tenha competência e capacitação técnica, que basta por si só, que a capacitação técnica ela é suficiente para que o trabalho seja desenvolvido, isso na verdade, uma miopia, uma completa miopia. Quando um profissional não enxerga que a capacitação comportamental e relacional quando ele enxerga que essa capacitação, do desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais é desnecessário, ele realmente está deixando de lado uma parte que é fundamental na formação de qualquer profissional que seja, de qualquer profissional. A gente aqui, apesar do nosso foco, do nosso objetivo ser desenvolvimento dos profissionais de saúde, a gente sabe claramente que quando profissionais da área de saúde precisam se desenvolver comportamentalmente, profissionais da área de TI, profissionais da área de vendas, comercial, técnicos, engenheiros, os arquitetos, quaisquer profissionais, gestores, líderes, é fundamental que se desenvolvam de maneira comportamental. Por quê? Por que isso é necessário? Porque nós somos humanos. Os seres humanos, eles são seres relacionais. Nós nos relacionamos, a base da estrutura dos seres humanos são as relações que nos dizem quem nós somos. Então, é fundamental que o treinamento comportamental, ele dá, boa noite, Rê, obrigada pela presença. O treinamento comportamental, ele dá recursos ao profissional para que ele se enxergue, para que ele saiba, ele se reconheça dentro do contexto onde ele atua. Então, é fundamental que qualquer profissional, em qualquer área que ele atue, ele precisa se capacitar comportamentalmente, para que ele se identifique naquele contexto, para que ele se reconheça, para que ele saiba se relacionar, para que ele aprenda, muitas vezes, aprenda a se relacionar. Eu já atuei, alguns tempos atrás, eu trabalhava numa empresa de TI, eu prestava serviços de consultoria e treinamento para uma empresa de TI, e a gente desenvolveu profissionais de maneira que esses profissionais, eles eram profissionais extremamente técnicos, e eles não entendiam por que eles precisavam
passar por um desenvolvimento comportamental, porque para eles já estava de bom tamanho o que eles tinham, eles precisariam ter bastante conhecimento técnico e que bastava aquilo. Só que, no passar do tempo, eles foram, com o desenvolvimento do nosso trabalho, eles foram compreendendo que era muito importante que eles se desenvolvessem de maneira comportamental, que eles tinham que compreender que era necessário que eles aprendessem a desenvolver habilidades técnicas e comportamentais para se relacionar de maneira mais efetiva com os seus clientes, que eram os usuários dos serviços numa estrutura de help desk. Então, muitas vezes, a gente pegava situações onde haviam conflitos, onde alguns ruídos aconteciam, e a gente chegava para aquele profissional e falava assim, então, eu quero que você analise aqui o que aconteceu. O que você poderia ter feito de melhor nessa situação? Onde foi o seu erro? Em que ponto você falhou? Se fosse você lá do outro lado, como é que você se sentiria? E aí, aos poucos, a gente foi fazendo um trabalho de despertar nessas pessoas o olhar de que, se eu estivesse no outro lugar, do outro lado, então, é claro que isso não acontece do dia para a noite. Esse olhar do outro, não basta você chegar para alguém e falar assim, se coloca no lugar do outro, mas a pessoa às vezes não consegue enxergar. Nem todo mundo consegue desenvolver empatia no estalar de dedos. Empatia, compaixão responsável, né, Rezinha? A gente estava conversando hoje mais cedo com a Sol Medeiros. Quem tiver depois, o vídeo está lá no IGTV, onde a gente estava falando sobre a questão do desenvolvimento emocional mesmo nas relações, nos ambientes de trabalho. Então, é fundamental que nesse desenvolvimento das relações, o profissional, então, passe a compreender verdadeiramente qual é a questão do verdade, não foi? Então, assim, esse olhar empático, esse colocar-se no lugar do outro, esse prestar atenção naquilo que o outro está trazendo, não é algo que se estala os dedos e acontece do dia para a noite. É preciso que isso seja desenvolvido. É preciso que as organizações, primeiro, que os profissionais que se desenvolvam. Só que nem sempre o profissional consegue enxergar que ele tem aquela necessidade. E, fundamentalmente, quando a gente fala da questão das relações, nós temos as relações dentro das organizações, então, nas relações é que as pessoas vão se identificando. Nós não somos uma coisa só. Os seres humanos, eles são aquilo que são, né? Nós somos seres relacionais. Quando a gente faz um estudo na antropologia de eras antigas, o que a gente identifica? Que o ser humano é um dos seres que já recebe, logo no seu nascimento, claro, em linhas regras gerais, ele recebe o primeiro contato com a estrutura de linguagem a partir da própria mãe. Então, num primeiro momento, a gente... Ei, boa noite, Ana, bem-vinda. A gente começa a estabelecer os contatos a partir da relação que se estabelece com a nossa mãe. Então, a gente já cria vínculos. Os vínculos, eles são criados desde o nascimento do ser humano. E depois, na sequência, os vínculos familiares, não é isso? Os vínculos familiares vão construindo esse ser humano e, na sequência, as relações sociais. Então, nós não somos simplesmente nós não somos uma coisa só. Nós somos o que nós somos o que nós somos em relação ao outro, no contato com o outro, e nós somos os seres nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidades. Então, nós somos aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos e aquilo que os outros enxergam em nós. Então, nós não somos só aquilo que nós enxergamos. Por isso é fundamental o papel de quem atua numa organização. O desenvolvimento dos profissionais dentro de uma organização, ele passa por essa linha do despertar no profissional e em nós, né, em todo líder, né? O líder, ele precisa despertar em si mesmo, buscar o olhar do outro e desenvolver na sua equipe, em toda a sua estrutura, esse desenvolver a percepção em relação a como o outro nos vê. Porque a gente não é só o que a gente enxerga, a gente é muito aquilo que o outro enxerga também, que nós não conseguimos nos enxergar, o que o outro vê também representa o que nós somos. Então, o fundamental é que a gente passe a treinar a nossa equipe para que ela mude o olhar
e não passe a enxergar simplesmente aquilo que ela é, e aceite desenvolver, aceitar esse olhar de fora e compreender que aquilo que está vindo do olhar do outro é também o que esse profissional é, o que essa pessoa é. Como fazer isso, né? A gente vê os treinamentos comportamentais, eles desenvolvem, eles despertam nos profissionais, nas pessoas, né, que são mais do que profissionais no ambiente das relações, dos ambientes profissionais. O treinamento comportamental, ele desperta nas pessoas o olhar de fora. Ele faz com que essa pessoa desperte em si esse olhar, onde consiga olhar e enxergar de maneira diferente daquilo que ela já enxerga. Mas o que acontece é que, quando a gente viveu antes da pandemia, né, num cenário antes da pandemia, nós vínhamos realizando. Como é que era o treinamento na sua organização? Você que está aqui me ouvindo, como é que os treinamentos dentro da sua organização aconteciam antes de acontecer a pandemia? Como é que eles eram realizados? Nós temos um olhar do treinamento antes da pandemia, antes de acontecer. Boa noite, Dani, bem-vinda. Antes da pandemia, nós tínhamos as organizações realizando treinamentos que eram, essencialmente, na grande maioria, presenciais. Não é verdade, gente? Olha só, olha quanta mudança. Quando a gente para pensar que até alguns meses atrás, até poucos dias, né? Até poucos dias atrás, a gente tinha treinamentos essencialmente presenciais. Os treinamentos organizacionais eram essencialmente presenciais, normalmente de muito curta duração, né? As organizações, muitas vezes, e por quê? Por que os treinamentos são de curta duração? Por questões financeiras. Também, o custo de um treinamento presencial, ele é um custo mais alto, e por que ele é um custo alto? Ele tem um custo da localização do local para a realização do treinamento, a contratação de um profissional que seja adequado para atender aquela demanda específica da organização, ele tem a capacitação precisa tirar o profissional para que ele possa ser capacitado. Ele precisa sair do ambiente de trabalho, ou então a empresa, durante o período de trabalho dele, ou então a empresa ter que deslocar e remunerar esse profissional muitas vezes, porque ele vai realizar um treinamento fora do horário de trabalho dele, e isso acaba sendo um trabalho remunerado. Além disso, tem o deslocamento do profissional para o treinamento e tem o processo de alimentação. Fora a questão da ausência que esse profissional dentro do ambiente de trabalho acaba gerando. Você concorda que os treinamentos presenciais, eles acabam, né, sempre foi realizado assim, e é claro que muitos treinamentos precisam ser presenciais, a gente sabe que é muito importante que determinados treinamentos sejam realizados de maneira presencial. E hoje, pessoal, o que está acontecendo? O que aconteceu agora, depois do cenário que a gente está vivendo, desse contexto de pandemia? Olha que mudança, né, que mudança extremamente profunda na questão dos treinamentos das organizações. Algumas organizações, antes da pandemia, já tinham esse olhar de alguns treinamentos digitais, de alguns desenvolvimentos de maneira online, né, de maneira digital. Mas não era uma cultura, isso não era uma prática, isso não era uma prática das organizações. Isso hoje não tem, neste momento exato, não tem outra saída. Nós não temos outra saída hoje, senão realizar treinamentos não de maneira presencial, mas de maneira digital, de maneira online, né, de maneira distante. E aí, como funciona, né? Nós estamos vendo hoje, quando a gente fala da questão da organização de saúde, treinar e capacitar seus profissionais para atuar dentro da sua estrutura, é fundamental que esse desenvolvimento, essa capacitação, ela precisa ser constante, ela precisa ser frequente, porque a gente sabe que existem muitas mudanças. Hoje, então, é fundamental treinar e capacitar suas equipes para que tenham condição de atuar de maneira online, de maneira a fazer o atendimento que não é mais presencial. Quando a gente fala das questões comportamentais, elas precisam ser desenvolvidas, mesmo considerando, e principalmente, porque quando a gente coloca aí a tecnologia para intervir no atendimento, intervir
na relação cliente e profissional, como é que a gente vai ainda, né, trazendo esse contexto fundamental que a gente estabeleça dentro da nossa organização, a importância de construir e dar recursos para a nossa equipe, de se qualificar. Fundamental, então, que a gente consiga estabelecer esse contato e trazer para o profissional dentro da nossa organização, ou para nós mesmos, como profissionais, como é que a gente constrói essa relação e quebrando essa barreira do virtual. Olha aí o que aconteceu agora. Quando a gente precisa se conectar, criar formas de se conectar com o outro, com aquela pessoa que chega, e a conexão, ela precisa ser calorosa, ela precisa ser acolhedora. Então, é preciso que seja acolhedora, porque se a gente não acolhe o outro, aquela pessoa que chega, ela não se sente recebida. Então, o acolhimento ele é fundamental. E como é que a gente faz o acolhimento se a gente está lidando com uma relação digital? Isso precisa ser desenvolvido, né, gente? E aí, como eu perguntei, como eu provoquei dentro dessa live com o título de a melhor maneira de treinar a equipe, qual é a melhor maneira de treinar a equipe, uma equipe de uma organização, sendo que hoje a gente tem né, e é isso, né, Rezinha, como é que a gente como é que a gente treina uma equipe inteira num modo digital hoje? Como é que a gente treina uma equipe de maneira comportamental, sendo que hoje toda a nossa necessidade de condução, de desenvolvimento comportamental, ele passa pelo digital. Nós não temos outra forma hoje. E, ao mesmo tempo, a gente precisa treinar nossas equipes, porque agora o cenário é diferente. E as organizações que tinham problemas antes da pandemia, elas têm os problemas de antes e mais os problemas de agora. É fundamental que gestores e líderes nas organizações de saúde olhem com muito carinho para esse momento, para que se ajustem e se adaptem. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vitória, e hoje a gente recebeu aqui a notícia do falecimento de um anestesista, né? Não sei quem é daqui, aqui a gente tem algumas pessoas de Vitória, e a gente fica muito triste, né, quando vê, né, a gente de fora, olhando, né, se sente consternado, poxa, morreu um profissional. Qual é o papel do gestor dentro de uma organização quando se depara com uma situação dessa? É fundamental desenvolver, trabalhar e acolher esses profissionais, porque as primeiras pessoas a sofrerem com isso, com uma perda de um profissional dentro de uma organização de saúde, as primeiras pessoas são a família desse profissional. E a segunda, né, e na sequência, as pessoas que mais sentem e sofrem com a perda desse profissional depois da família é quem trabalha com ele. Nesse momento, é fundamental que a gestão da organização, que as lideranças, elas atuem de maneira acolhedora a toda essa estrutura. Então, o papel do líder, o papel do gestor num ambiente de saúde, para dar recursos, para dar o acolhimento, para dar o verdadeiro valor a cada um dos profissionais que ali se fazem presentes. E cada um, quando eu digo cada um, eu digo de A a Z, de todos os níveis hierárquicos. Um treinamento comportamental numa organização, ele deve necessariamente passar por todas as áreas da organização. Serviços gerais, recepção, atendimento, faturamento, pessoal técnico, corpo médico, gestão, contabilidade, todas as pessoas dentro de uma organização, elas são profissionais que precisam ser desenvolvidos em acolhimento. Quando se fala de uma organização de saúde, porque não basta que um atue de uma forma e o outro não atue. Então, esse alinhamento dentro de uma organização, o trabalho comportamental, é fundamental que seja feito por todos. Há uns anos atrás, algum tempo atrás, eu desenvolvi um trabalho dentro de uma organização, num hospital, aqui também da minha região, e esse trabalho, a gente teve assim, foram 7 turmas, que no treinamento ele passou por 7 turmas. E essas 7 turmas a gente tinha pessoal da área de TI, pessoal da área de contabilidade, né? Era um treinamento comportamental para desenvolvimento de relacionamento interpessoal dentro da organização. Por quê? Por que isso é importante? Porque as relações interpessoais dentro de uma organização, elas interferem diretamente na relação com o paciente, com o cliente. Porque, gente,
Se há um clima ruim entre as pessoas que trabalham dentro de uma organização, isso vai espirrar no cliente. Em algum momento vai espirrar. Porque um clima, se é ruim, ele acaba que ele interfere no trabalho. Trabalha em conjunto de todos os setores da organização. Isso mesmo, Ana. Porque se não houver essa integração, esse trabalho coletivo, esse trabalho em que cada um entenda verdadeiramente o seu papel, no final das contas, o resultado não é um resultado adequado, não é o resultado que a organização verdadeiramente espera. Então, é fundamental que os gestores dentro das organizações tenham um olhar de que é necessário, sim, desenvolver suas equipes de maneira, desenvolver o lado comportamental, não só os aspectos técnicos, não somente a capacitação técnica dos profissionais, mas essencialmente a capacitação comportamental e relacional. Numa área de saúde, numa organização de saúde, isso é extremamente relevante, porque as pessoas que trabalham numa empresa, numa organização de saúde, elas precisam ter um desenvolvimento, elas precisam desenvolverem empatia, acolhimento, em compaixão responsável, não é, Rezinha? É fundamental. E como fazer isso no momento em que não há possibilidade de colocar todo mundo dentro de uma sala de aula? Como fazer isso? Pois é. Então, a proposta que eu trago é exatamente oferecer recursos para que hoje muitos profissionais estão realizando treinamentos. A internet tem muitos, diversos treinamentos comportamentais em diversas áreas. Na área de saúde, que agora está gritando, está urrando de necessidade de se qualificar e de se estruturar melhor para dar conta das mudanças que a saúde está sofrendo, né? Já vem sofrendo no decorrer desses anos, mas fundamentalmente nesse momento a saúde está extremamente impactada. Então é fundamental que para que os profissionais se sintam, tenham recursos para se desenvolver de maneira técnica, numa organização de saúde, que quando se um médico quer desenvolver uma competência, ou um médico quer se desenvolver em algumas competências comportamentais, né, quer desenvolver habilidades, ele vai buscar um treinamento para ele. Um outro dono de uma clínica, eu quero treinar minha secretária, ele vai trazer um trabalho só para a secretária dele fazer um trabalho de recepção. Ok, mas como é que a gente faz para treinar a empresa como um todo? Para todo mundo ter a mesma linguagem, o mesmo mindset, o mesmo nível de comportamento, o mesmo nível de atendimento. Você já teve alguma situação em que você entrou num lugar ou fez uma ligação para uma empresa, aí você fala com uma pessoa, a pessoa fala uma coisa. Aí, no dia seguinte, ou 2 horas depois, você pega o telefone, liga de novo para a empresa, você pergunta a mesma coisa para outra pessoa, e a pessoa diz uma coisa completamente diferente. Alguém aqui já passou por isso? Gente, eu já passei por algumas situações como essa. E quando isso acontece, significa que não há um alinhamento na organização. É fundamental que todo mundo fale a mesma linguagem, vocês concordam? E é fundamental que cada um tenha a cara da empresa, né? É importante que a pessoa entenda e represente aquela empresa que ela atua ali. Porque a gente, assim, fala assim, é fulano de tal lugar, assim. Sim, é decepção real, né, Rezinha? É uma decepção absurda. Então, Tereza, exatamente. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Todo mundo já viveu uma situação como essa em algum momento. E aí você fala assim, não dá para confiar nessa empresa. Não dá para confiar aqui. Poxa, aqui ninguém se entende. Cada um fala uma coisa, um vai para um lado, outro vai para o outro, um pensa de uma maneira, um age de outra. Onde é que está a falha disso? Nós somos humanos, isso vai acontecer em algum contexto, isso de certa forma vai acontecer. Mas quando há um alinhamento, quando a liderança, quando a gestão da organização constrói, costura e faz um alinhamento bem feito dentro da organização, ela tem sim profissionais que atuam com mais segurança e sabendo, como se fosse um GPS, ele sabe o caminho que ele precisa seguir.
Mas esse papel é do líder, esse papel do gestor, é do dono da organização ou do diretor, se for uma organização, né, com uma estrutura maior, mas ou um gerente de uma clínica ou um dono de um laboratório, precisa entender que é fundamental que toda a sua empresa fale a mesma coisa, que haja uma linha de condução, um pensamento único, um alinhamento de condução dentro da organização. Por quê? Para que os seus pacientes, para que seus clientes não tenham essa percepção e fique cada um correndo para um lado diferente. E como fazer isso? Dentro desse contexto, que a gente tem uma pandemia, que não há possibilidade de fazer treinamentos presenciais. Então, é fundamental. A gente está desenvolvendo um modelo de treinamento, onde haja possibilidade de, ao invés de cada um estabelecer um treinamento isoladamente, você trazer todas as pessoas para um trabalho juntas, dentro de um módulo que seja um módulo voltado para todo o desenvolvimento comportamental na área da humanização na saúde, em que todos tenham a possibilidade de participar desse mesmo modelo, dentro desse mesmo formato. Esse trabalho, esse desenvolvimento, esse projeto, é um projeto que atende especificamente a organizações de saúde, e ele dá essa possibilidade da empresa trazer toda a sua equipe e construir esse alinhamento voltado para os aspectos comportamentais dentro e desenvolver o olhar da humanização de saúde, da humanização dos serviços. Isso é para que muitas organizações ainda tenham aquela miopia de enxergar que, para que humanizar? Isso dá trabalho e não dá resultado. Vocês já ouviram alguém falar isso? Que esses aspectos comportamentais, que humanização e humanização de serviço, humanização na saúde, há um tempo atrás, eu conversando com uma médica aqui, a gente acaba se relacionando com várias pessoas dessa área, e aí, conversando com uma médica, ela virou para mim e falou assim, Cláudia, foi uma loucura, uma vez a gente estava num treinamento aqui dentro da nossa empresa, da organização, e era um treinamento voltado o nome do treinamento era Como Encantar o Cliente. Legal, que massa a empresa se preocupar com aquilo, era uma empresa de plano de saúde, e aí essa médica virou e falou assim, disse que ela estava do lado de uma colega, e a colega virou para ela e falou assim, encantar cliente, para quê que eu vou encantar paciente? Não tem nada que encantar paciente, meu negócio é atender. Será, gente? O que vocês acham? Alguém concorda com isso? Alguém que está aqui acha que esse pensamento dessa médica é um pensamento adequado? Será que, se ela fosse paciente, ela ia gostar de ser tratada dessa forma? Porque é muito fácil quando a gente olha, fala assim, isso não é importante. Isso não é importante para quem? Para os outros ou para você? Porque muitas vezes a gente acha que pode fazer de uma forma, não é importante, jamais, Jamais. É fundamental que quando a gente se coloca no lugar do outro, Rezinha, é lamentável. Realmente é fundamental que esse olhar ele seja humano. Quantas vezes a gente entra dentro de um consultório, ou entra dentro de uma... Vamos sair do consultório. Isso não está só na área da saúde, Isso não está só na área da saúde, infelizmente. A gente, às vezes, entra dentro de uma loja, você vai comprar alguma coisa que você precise, você entra, a pessoa está de cabeça baixa ela fica, ela não valoriza, ela não olha. A primeira coisa que a gente deve fazer para estabelecer conexão com o outro é olhar no olho. Lamentável um profissional de saúde ter um pensamento assim. Pois é, e era uma médica. Eu não sei quem é a pessoa, espero encontrá-la um dia, espero, não para afrontar, mas para talvez ter a oportunidade de mostrar um outro lado, Porque assim, a gente tem que estar aberto à mudança e às vezes a vida ensina das maneiras mais loucas, A vida nos ensina de maneiras que às vezes a gente não imagina que a gente vai aprender. Mas precisa estar aberto ao aprendizado, precisa estar aberto a ouvir para um líder, por exemplo, a gente que trabalha nos desenvolvimentos de lideranças na área da saúde, em outras áreas diversas, a gente sempre coloca para o líder, olha, o líder tem que ouvir com humildade, porque muitas vezes o que a gente vai ouvir não é o que vai nos deixar feliz, mas talvez o que vai nos fazer feliz no futuro, Porque muitas vezes quando a gente ouve a crítica, por mais que ela doa, por mais que a gente ouça uma crítica de fora, é o olhar do outro
para um aspecto que é verdadeiramente nosso. Então, a gente tem que ter humildade para, muitas vezes, aceitar aquele olhar que está vindo de fora e digerir aquilo e, da melhor maneira possível, falar assim, tá bom, e agora? O que eu faço com isso? É preciso fazer alguma coisa, é preciso se modificar. E, muitas vezes, as pessoas não sabem o que fazer. E esse é o papel dos trabalhos de desenvolvimento comportamental. Então, desenvolver uma equipe de maneira comportamental é dar para essa equipe recursos para que ela faça, para que ela tenha condição de agir de uma maneira diferente, de perceber mais coisas que em outros momentos ela não percebia. E isso é possível de ser desenvolvido. Né? Existem várias técnicas, mas isso também não acontece do dia para a noite. Eu vejo muitas, né, toda a minha trajetória de trabalho profissional, por diversas vezes eu já fui contratada por empresas para fazer treinamentos curtos, rápidos. Claro, porque treinamento presencial é caro, às vezes a organização tem, né, nessa organização, nesse hospital que a gente fez o trabalho aqui, foram 7 turmas, cada turma com 30 profissionais, 3 vezes 7, então nós chegamos para quase perto de 250 profissionais treinados numa só organização. Como é que a gente consegue treinar todo mundo ao mesmo tempo? Só se for de maneira digital. Então, eu já tinha esse incômodo profundo que era necessário que a gente, para se treinar uma equipe grande dentro de uma estrutura, dentro de uma organização, para que se treine todos ao mesmo tempo, ou você tem 10 profissionais trabalhando em salas diferentes, o que tem um custo altíssimo, ou a gente hoje tem a alternativa de um treinamento online. Então, é possível que se a gente desenvolver um trabalho totalmente digital para uma organização. Então, esse processo foi desenvolvido e dentro desse processo a gente primeiro faz um mapeamento de identificar exatamente quais são os pontos necessários para serem desenvolvidos dentro da organização, para que a gente possa botar foco naqueles aspectos a serem desenvolvidos e, sim, ter um trabalho de desenvolver a humanização, desenvolver a empatia, estimular as pessoas a olharem para si mesmas, para até se enxergarem, porque muitas vezes os profissionais agem de uma maneira não tão adequada porque também não se conhecem. Então, tudo passa primeiro por, como já dizia, né, o filósofo, conheça-te a ti mesmo. Então, é fundamental que a gente procure primeiro se conhecer, né, se amar, para depois poder amar ao próximo. Então, segunda grande frase de hoje, que é aquela que fica, né, a falta do conhecimento, exatamente. Então, nós temos, eu acho que eu costumo sempre trazer isso para todo o trabalho que eu faço. Eu acho que, independente eu não estou falando aqui de religião, não é mesmo de religião, mas eu acho que a máxima, se cada um de nós, se eu me incluo nisso, eu me incluo profundamente, se cada um de nós, seres humanos, seguisse uma frase única, o mundo seria muito diferente. E a frase é a seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, eu preciso me amar. E em segundo lugar, eu preciso me amar para que eu possa amar ao próximo. E quem é o próximo? Quem é o próximo? É qualquer pessoa, é qualquer ser vivo. Né? O próximo é o seu animal, o próximo é o seu irmão, o próximo é aquela pessoa que está ali na esquina, é o seu vizinho, essa frase diz tudo. Eu também acho, eu sempre coloquei isso em todos os trabalhos que eu faço. Falei, gente, se a gente compreendesse profundamente essa frase, a gente teria um mundo. Aliás, eu tenho muita fé de que um dia a gente caminha para uma evolução. Um dia, eu tenho muita fé que um dia isso vai ser mais incorporado na nossa humanidade, né? A gente fez uma live aqui essa semana falando da questão o que é humanização, né? E humanização vem de humano, vem de humanidade. Nós temos um processo de construção do ser humano que vem vindo aí desde a pré-história, onde nós não éramos reconhecidos como humanos. Os humanos da pré-história eram vistos
como da mesma forma que os animais e que os deuses da terra, e que hoje a gente já consegue se reconhecer. Então, nós estamos em processo de evolução. Então, precisamos evoluir. E aí, aonde começa a evolução? Aonde começa a evolução da humanidade? Na humanização. Em tornar-se humano, em amar-se e amar ao próximo, né? Isso é tornar-se humano, isso é humanizar. Fundamental que a gente humanize as relações, e na saúde isso é essencial. E para que ela aconteça hoje, nesse contexto, é fundamental que as organizações busquem formas diferentes de fazer o que é necessário fazer. E a gente tem essa proposta de trazer para as organizações, para as empresas de saúde, um modelo diferente, né, de um formato diferenciado, onde haja a possibilidade de todos dentro da organização passarem pelo mesmo processo de treinamento de maneira alinhada, de maneira continuada, de maneira que não aconteça num curto espaço de tempo, mas sim num médio período, onde vocês já ouviram falar que para que um hábito seja adquirido, é necessário que a gente repita esse hábito 21 dias, no mínimo. Existem vários estudos aí, mas essa tem uma linha de estudo que fala do desenvolvimento de um hábito, e para que você desenvolva um hábito, você precisa repetir esse hábito durante pelo menos 21 dias, né? Então, não basta um treinamento curto de 12 horas, onde se coloca as pessoas 3 dias ali dentro do ambiente e depois achar que está todo mundo humanizado, porque não é assim. As pessoas vão mudar, vai haver mudança, é muito interessante, né? E é isso mesmo, porque esse incômodo eu tenho há muito tempo, e por conta desse incômodo que eu sempre tive em relação a essas questões, eu fui construindo e pensando numa maneira diferente de fazer a mesma coisa. Sair do presencial, onde você tem toda a dificuldade de chegar nas pessoas, e dentro da organização de saúde é mais difícil ainda, porque ainda tem os profissionais que trabalham em outras organizações e não têm disponibilidade de tempo. Então, como chegar nessas pessoas de maneira a trazer todo mundo para o mesmo nível, não nivelamento, né, mas para o mesmo alinhamento. E esse é o caminho é o digital, mas só que o digital trazendo todo mundo junto. E aí eu quero que vocês, exatamente no dia 2 de julho, eu vou apresentar esse projeto vai ser trazido, e a gente vai fazer, e vai dar uma aula, e nessa aula vamos ensinar para as profissionais da área de saúde a executar, vou dar 2 ferramentas que são implementáveis de imediato dentro da organização, para que o líder, o gestor, possa realizar dentro da sua empresa imediatamente. Então, eu convido você que está aqui me ouvindo, me assistindo hoje, para estar comigo na quinta-feira, dia 2 de julho, às 21 horas, onde eu vou fazer uma aula online, vai ser 100% online, gratuita, para que realmente a gente possa dar recursos para uma organização para desenvolver um projeto de alinhamento da sua equipe, de identificação, de diagnóstico das questões onde precisam ser trabalhadas. E, que coisa boa, Rezinha, te espero lá, espero você, Isaíra, Tereza, né, que estejam juntas para que a gente venha junto, a Ana Carolina, que está aqui comigo, que é minha irmã, querida, amada. Então, Tereza, Isaíra, Rezinha, todos que estiverem aqui, eu conto com a presença de vocês, e no dia 2 a gente vai entregar para vocês 2 recursos bem interessantes para trabalhar. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, no canal do Telegram, clica no link lá da bio, no Instagram, e se inscreve. E a gente vai colocar alguns recursos agora, de hoje para amanhã, para fornecer recursos para vocês trabalharem. Quero conhecer um pouquinho o trabalho de cada um, para que a gente possa até trazer mais conteúdos que sejam adequados às necessidades dos trabalhos de vocês, né? Clica lá, me coloca uma pergunta, quiser fazer uma pergunta para que a gente possa responder e colaborar e ajudar para que a gente possa se desenvolver, né? Porque quanto mais a gente coloca, a primeira pessoa que precisa aprender aqui sou eu, né? Não é à toa que a gente está aqui conversando, e quanto mais a gente conversa, mais a gente precisa se desenvolver e aprender.
Gente, muito obrigada, sou muito grata pela presença, pela colaboração, pela interação de vocês, foi uma noite linda, foi delicioso esse bate-papo, que bom, Silva, também quero você lá me dando todos os feedbacks para que a gente possa construir, alinhavar e elaborar toda a nossa linha de comunicação dentro da nossa organização. Muito obrigada pela presença, pela participação de cada um, de cada uma, e eu espero vocês amanhã no nosso bate-papo, às 9 horas, na Jornada da Humanização na Saúde. Obrigada, um beijo no coração, boa noite.